Eu te- é um filme bem da loucura atual. Você sabe que durante o filme eu fiquei imaginando o Elon Musk dentro daquela limusine, porque esse é um cara que hoje ganha bilhões e perde bilhões em horas. E o cara tem um poder absoluto sobre, enfim. E o cara é visionário, o cara é um visionário, jovem, só que o cara perde a noção das coisas, perde a noção de realidade, não tem mais valores, a coisa fica tão louca, né? É muito louco, porque mostra os contrastes. Hoje em dia, né? Social, econômico, essa loucura. Aquela limusine é muito interessante, né? Ele tem, enfim, aquela limusine que é o escritório ambulante dele lá. A ideia de fazer o filme quase inteiro, não inteiro, mas na limusine é muito legal. Agora, é doido. A cena do médico olhando Do exame da próstata. e que ele faz todo dia, enquanto ele está conversando com a mulher, e a mulher está se espremendo, quer dizer, é muito doido. Eu fico pensando nesse pessoal de Wall Street, que fica à base de coca, né? A gente sabe, né? O dia inteiro em números, em valores, em investimentos. Chega uma hora que você fica esse cara do final aí. Chega uma hora que você vira esse cara do final, que o cara perdeu completamente. Era um cara de análise, né, de Paul investimentos. Giamatti. Paul Giamatti. Pô, aliás, bom ator, né? Ele faz esse papel de doido, né? Muito bem. Eu prefiro ele É, no Billions. então, ele faz esse papel de doido muito bem. Eu acho que esses caras de Wall Street devem ser mais ou menos assim. Chega uma hora que o cara perde a noção, porque ele lida com valores, com coisas, com números, com telas, dia e noite, não dorme e quer ganhar dinheiro e ganhar dinheiro. O cara enlouquece. Se bobear, muitos enlouquecem. Agora, eu acho que o filme é criativo, né? No sentido de como ele mostrou essa loucura toda, né? É uma loucura, do começo ao fim. Mas eu E acho o que ele exagerou na chatice. anarquismo, espera, deixa eu só completar. O anarquismo que está fora do carro, realmente essa loucura, isso a gente vive hoje. A gente vive hoje com a sensação de que tem grupos, países, empresas dominando todo o mercado mundial e as pessoas perdendo empregos, passando fome, essa revolta que é hoje em quase muitos países, né? Isso aí foi feito em 2011, 12, né? Já faz 10, 11 anos, né? Mas mostra bem esse ponto do capitalismo que chegou hoje, que é muito doido. Ele tem uma questão de que você tem a tecnologia, né, ajudando investimentos, aplicações, o Diabo 4, números, né, robôs, softwares, né? E eu fiquei imaginando, quer dizer, aliás, eu fiquei pensando por que que ele filmou na ordem. Eu tenho uma ideia, eu queria ver o comentário Como do filmou Newton e na do você. ordem, que você quer dizer? Falaram, o comentário é que esse filme foi filmado na sequência do filme, que normalmente não é. Sim, entendi. Então, talvez o Newton saiba por que que ele filmou na sequência. É uma curiosidade, né? Que dizem que ele filmou na ordem do roteiro, né? Na ordem da Tá. loucura. Eu posso estar errado, mas eu acho que é justamente porque o filme é muito complexo, é baseado, como eu comentei lá no grupo, num livro do Don DeLillo, que é o cara escreve incrivelmente bem, mas eu acho que o fato de que ele foi filmado na ordem foi justamente por isso, porque na verdade você não tem uma narrativa linear, você tem uma narrativa truncada. São como se fosse pequenos atos, né? Que existem análise e estudo. Eu tenho uma leitura diferente de você, Ari, mas eu queria ouvir a Márcia primeiro, porque a Márcia sempre chega
com uma leitura bacana. Eu queria ouvir ela antes. Pode ser, Márcia? Pode, mas não sei se a Ari já terminou. Terminou, Ari? Eu não terminei, mas a gente vai conversando. Vamos trocando ideia, vamos trocando ideia. Tá bom. Eu quero dizer que o filme me chamou muita atenção desde o momento que iniciou, já nos créditos, né? No início, ele já mostra aquela tinta pingando assim, de qualquer maneira, à vontade, né? Ali já chama atenção para uma coisa assim, sem controle, sem espontânea, né? Um caos, como fosse um caos. Joga, joga. Eu pensei ali que era como fosse tinta, né? Jogando tinta ali. Em seguida, junto com esse jogar de tinta, tem a frase: um rato tornou-se a unidade de moeda corrente. Aquilo me chamou muita atenção. Eu digo, mas que coisa interessante, esse filme deve ser relacionado à economia, à Bolsa de Valores, alguma coisa assim. E eu me interessei para saber quem foi que escreveu isso. Eu não sei nem pronunciar isso, que tem um bocado de consoantes. Zbigniew Herbert. É um poeta cubista, polonês, da época que Stalin invadiu a Polônia. E foi ele que escreveu, dentro dos poemas dele, ele escreveu essa frase. Depois, logo em seguida, que tem esse nome, essa frase, aí tem o início do filme com a frente do carro, assim, a frente é a parte inferior do carro, não era a parte superior, a parte inferior, que você só vê ela tão perto assim se você for atropelado. Para você estar vendo a frente do carro assim, em cima de você. É outra coisa que me chamou a atenção. E ele usa o carro o tempo todo, como foi falado aí, que a gente viu. Então, ele tomou, para mim, o diretor tomou esse veículo, né, como a forma de mostrar toda essa loucura que estava acontecendo lá fora, enquanto o personagem principal, o Michael, estava concentrado dentro dessa situação, estava aprisionado nessa história aí. Estava no carro, vivendo todas aquelas coisas que estavam lá fora. Ele transava no carro, ele conversava, fazia cálculo no carro. Quer dizer, o aprisionamento, não é? Que todos nós, porque nós estamos vivendo nessa sociedade. Nós não somos esses ricaços aí, esse pessoal da Bolsa de Valores, pelo menos eu nunca joguei na Bolsa de Valores, nem pretendo. Mas nós não somos nem os ricos demais, nem somos pobres demais, sem nada. Mas estamos vivendo toda essa pressão social resultante desses ratos, como diz aqui, que o rato tornou-se a unidade da moeda corrente. Nós estamos vivendo nessa moeda corrente que rói, que destrói e que faz que na Terra esteja, acho que são 8 famílias, se eu não me engano, que são os ricos, e o restante é os que não têm. O que eu vi agora, ultimamente, na televisão, nos informes, nos jornais, né? Nos principais jornais da TV. Inclusive, eu gosto muito de ver a TV Cultura. É que, depois da pandemia, aumentou, concentrou a fortuna dos bilionários, multitrilionários, e reduziu as condições de vida daquelas pessoas que não têm quase o que comer. Quase não, não tem mesmo. Aqui no Brasil tem, já começou isso também. Mas na África, vocês que acompanham tudo isso, vocês sabem como houve essa concentração e que cada vez isso aí se segue mais para essa loucura que foi colocado nesse filme, e eu acho que o diretor foi fantástico em saber utilizar todas essas técnicas do cinema para mostrar isso, dessa forma. Não só essa loucura da Bolsa de Valores, como também de quem está lá fazendo essa loucura todinha, como de nós, da humanidade toda, porque o capitalismo está no mundo inteiro. Então, o que acontece está relacionado com a vida de todo mundo. Pronto. Eu acho que era isso. Qualquer coisa eu complemento depois.
Tá, antes de voltar para você, Ari, esse filme eu acho que tem várias leituras. Antes de mais nada, o que impressiona é que ele é super bem escrito. Cada diálogo é quase uma defesa de tese, porque o que eles discutem aí é impressionante, né? O conteúdo desse filme, cena por cena, é assim, avassalador quase. Agora, você pode ter uma leitura clara, uma leitura normal, digamos assim. Você pode ter uma coisa mais figurada, como a Márcia acabou de citar, ou você pode questionar o Elon Musk. Será que tem gente querendo matar ele? Talvez tenha gente, mas será que todo mundo? Porque o cara parece que, sabe, quando ele descobre, parece que quem está querendo me matar tudo? Quem é esse cara, afinal? Sabe? Ele é um cara, você está representando ele? Ele é uma pessoa? Isso é um questionamento que você pode ter, porque eu tenho uma leitura ainda mais figurada do que a da Márcia, porque me parece que esse cara dentro, protegido pela limusine, com segurança, olha, aqui pode ir, ali não pode. Para mim, ele representa mais ou menos o sistema. Ele representa mais ou menos o que paira sobre nós e comanda o que é a sociedade agora. E tem aquela coisa anárquica, como vocês falaram aí, que é o pessoal que não aceita, como tem em qualquer lugar, você não aceita completamente, você não admite, né? Você não se submete ao sistema. Então, o que você está querendo? Você está querendo derrotar, você está querendo mudar o sistema, né? Agora, fora isso, quer dizer, tem umas cenas incríveis e eu vou te dizer, essa cena final com o Paul Giamatti, para mim, é um tour de force do Robert Pattinson com o Paul Giamatti, porque os dois... O Robert Pattinson, para mim, é um ator que cresceu muito. Aquela história lá do Twilight e tal, eu nem assisti aqueles filmes, mas ele é o Batman, né? Não sei se vocês sabem, ele é o novo Batman, né? Agora, o Paul Giamatti é um ator fenomenal. Eu adoro. Esse cara é impressionante. Você é daqueles atores que a gente fala, dá para ele ler a lista telefônica e você vai lá e fica lá babando do cara lendo a lista telefônica, porque ele é impressionante. E essa última cena, realmente, para mim, é uma coisa incrível. Agora, nós temos que falar, claro que o Ari vai comentar isso aí, mas escuta, a minha próstata também é assimétrica, não? Para você, Ari. Eu ainda não fiz exame, mas, mas deve ser meia também. Agora, deixa eu comentar dessa cena final. Ele cria uma tensão na cena o tempo inteiro, porque tem dois caras armados conversando. Você fala, a qualquer momento vai acontecer, e não acontece. E não acontece. Um tem todos os motivos que pirou para. O cara simboliza o capitalismo louco que está hoje, o outro está no momento que está se autodestruindo, como ele fala, né? Ele não soube interpretar o Yuan, para mim, é um símbolo de que os Estados Unidos não entenderam a China. Não entenderam a China e a China está comendo. A China está E a comendo. história do Bate, né, cara? É, Também. do BAT também. A China está comendo os Estados Unidos em todas as áreas e está encarando em todas as áreas e daqui a pouco eu não sei o que vai acontecer, não me perguntem. Agora, isso ele já falou em 2000, há 11 anos atrás, 12 anos atrás, né? A China está comendo. Eu não entendi. O cara não. E quando a Márcia fala aqui, com certeza, ele é o garoto prodígio do complexo. O que é o complexo? É o sistema das grandes. Alô, tem alguém entrando? O sistema, o complexo lá. Das corporações, né? Das corporações. As corporações. Você basicamente simboliza isso. Agora, o que é fantástico é que entra a mulher dele, que você não entende direito, aí entra a assessora, aquela assessora para assuntos, como é que chama mesmo o assunto? Ela é aquela mulher que conversa com ele, ela tem um nome, assessora, é um nome muito doido. Não é uma assessora normal. A que troca. Não sei mais se é Tem dele. um som vazando aí. Tem um som vazando aí. Aquela assessora eu achei muito legal o diálogo com ela, né? Bom, todas as pessoas que entram,
E ele consegue juntar a informação do funeral que você não entende, que é um amigo, que é um cantor, é uma música que ele admira. Ele consegue amarrar bem isso em termos, né, de roteiro. A gente começa a entender, tudo está acontecendo, o presidente está na cidade, as ruas estão entupidas, o cara vai atravessar a cidade. Quer dizer, você começa a entender que é um dia especial. Agora, é muito doido, né? Eu não sei até que ponto ele foi fiel ao texto original do Dom DeLillo, isso eu não sei. Eu não sei. Mas é cinema, é cinema. Tem uns travelings dentro da limusine, porque limusine simboliza poder. Quando você chega em Nova York e vê aquelas limusine, que já tem aqui em São Paulo, né? O pessoal quer dar festa, quer simbolizar que está bem, que está feliz, aluga uma limusine, né? É símbolo de, né, de sucesso, de riqueza, de status, né? É um grande símbolo a limusine. Só que a limusine dele é a bolsa de valores ambulante dele, né? É muito mais que isso, é o escritório e tal. Agora, a cena do cara também no barbeiro, eu gostei muito. Aquela cena do barbeiro, porque sai um pouco da. Né? E o diálogo entre o motorista, o Saime, o motorista e o pai o amigo do pai dele, o cara que corta o cabelo, é muito bom o diálogo deles. E você vê que não tem linearidade, porque ele vai cortar o cabelo, mas na verdade ele nem corta o cabelo, ele sai no meio. Aí, né, o filme. Não, aquilo é ótimo, Ari, porque você está vendo, não, ele quer cortar o cabelo, ele quer, mas o que é isso dele? E aí ele chega lá e no meio ele desiste de cortar o cabelo. Não, e por que ele mata o segurança dele? Eu tenho uma explicação, mas pode ser que o ego dele não aguentou a cena em que o segurança não protegeu ele do bolo na cara, da cena anterior, que ele levou um bolo na cara, aquilo matou o ego dele, a autoestima dele já estava baixa por causa do Yuan, o Yuan, ele perdeu bilhões naquele dia, ainda chega um cara lá com câmeras e filma a torta na cara dele, o ego dele, a autoestima dele já não estava boa, já vai para o buraco, né? Mas Mas ele matou o homem, não foi? O segurança? Não foi ele que matou? matou o Sim, o segurança. segurança dá o código da arma e ele mata o E ele segurança. mata. É muito doido. Aí você pensa que ele está doido, que eles estão doidos, que tem alguém querendo matar ele, e no fim tem alguém querendo matar ele também. Você não sabe até que ponto é É loucura dele verdade. e até que ponto é verdade. O filme brinca com isso o tempo todo, porque eles falam de coisas da realidade, da economia, da sociedade, que é verdade. Tem coisas ali que é real. E tem coisas ali que o cara acho que cheirou uma para escrever. Não, Né? sobre O cara isso, no, o, a fala do final que ele fala que como é que ele está comendo ele mesmo, como é que ele fala aquela cena, esse diálogo do final que ele fala, não, eu estou comendo eu mesmo, como é que ele fala? A cena é muito doida. Ele eu estou fala, tira a devorando a mim roupa que eu mesmo. quero ver. Tira a roupa que eu quero ver. Eu estou me fudendo eu mesmo, né? Ele fala assim, né? Enfim. Agora eu queria ouvir o nosso querido também Ricardo. Cadê o Ricardo? Está Nós aí ainda? perdemos o Ricardo. Nós perdemos o Ricardo. Não, cara, é porque eu realmente achei o filme muito chato. Tem todos esses Não estamos te vendo aí, aspectos, Ricardo. tem não sei o quê, tem a história de ser filmado na limusine, tem umas coisas que são legais, tá certo? Mas eu acho, primeiro esse discursinho de não, da sociedade destruidora, eu acho isso uma chatice, tá certo? Acho, concordo com aquilo que Márcio estava falando da concentração e das suas consequências e tarará, mas eu acho que essa forma de abordar o assunto, assim, é meio... Tem as coisas... Eu estou achando é que ele estava com pouco budget, sabe, cara, para fazer esse filme. De Com verdade, certeza. assim. E É um assim, filme com barato. muito, É um filme barato. muito francês demais, sabe? Aquela coisa de diálogo, aquela coisa. Eu fico pensando, vendo aquele povo sentado assim no canto com um cachimbo e assistindo e falando, não, mas naquela hora ele disse, aí os outros fazem, aham, aquela coisa assim.
cerimoniosa, assim, mas, bicho, ó, menos, como diria. Tem muito falatório, tem muita falatório, é meio Godard, às vezes reflexões, muitas reflexões. Realmente tem esse lado também, Ricardo, eu concordo. Mas ou você entra no clima do filme, ou realmente, né, o filme é isso, ele começa assim, né? Aliás, eu acho que ele filmou na ordem também. Eu pensei na limusine, porque depois que os anarquistas pintam aquela limusine, não dá para filmar de novo tudo para trás, né? Eu pensei nisso. A não ser que ele tivesse uma meia dúzia de limusines. É, Acho que não. né? O filme, Agora, o filme é uma tremenda crítica social, né? Você sim, vê uma muito, questão social. você vê muito disso, que é. E você vê Agora, aquela coisa dos anarquistas, tudo atacando ele. Fala ali. agora, não, só, Newton, em termos de cinema, é legal, viu, Ricardo? Tem uma coisa que eu Ah, achei bacana. O tempo todo a câmera está mostrando o que está acontecendo dentro e as janelas. Então ah, você tem que estar olhando o tempo inteiro o que está do lado de fora. Tem gente andando na rua, tem aquele cara suspeito que eu também achei no caixa do banco, que deu aquela olhada, que é o cara da cena final. Tem a mulher que ele encontra. A primeira mulher que ele encontra, ele pula no táxi dela, né? Sim, A moça, né? é. Então a gente tem que estar sempre olhando para a janela de fora, De além, fora. além do que está acontecendo, do vidro do carro, dos vidros. Mas tem hora que ele escurece, tem hora que ele escurece os vidros também. Eu te digo, Ari, quando eu assisti esse filme e começou a cena, eu virei e falei, não, ele não vai fazer o filme inteiro dentro da limusine. Ele não vai. Olha, eu vou te contar, se ele fizesse o filme inteiro dentro da limusine, putz grila, entende? Porque tem umas coisas, né, Ari? Tem umas coisas que em termos de cinema é muito difícil, né? E tem essa coisa de ficar olhando para, é sempre ele olhando para fora, é sempre ele olhando para fora, entende? Tem esse negócio da visão. Mas você queria falar, Márcio? Porque o Ari estava falando aí a importância de a gente, quer dizer, claro, quem está vendo, olhar para o que estava acontecendo fora. Até uma coisa luminosa que tinha assim, um espectro assombra o mundo, estava lá. Então, era tudo que estava lá fora, é o dentro e o fora. Como é que esse jogo estava acontecendo? Olha, quando eu vi essa frase, um espectro assombra o mundo, o capitalismo, é lógico que eu não vou discutir aqui, mas é um pouco de teoria da conspiração. Quer dizer, tem algo acontecendo que a gente não sabe, grupos aí no mundo inteiro mexendo em política, economia, guerras, com interesses que a gente não faz a mínima ideia, né? Cada vez que eu leio sobre a guerra da Ucrânia, eu descubro que tem uma outra história que a gente não entendeu, que está por trás da guerra, não é tão simples assim, né? Nada é muito simples hoje. A gente acha que a gente entende, mas sempre tem algo por trás que nós não temos a mínima ideia, porque a gente é pessoa comum, como o Newton falou, a gente está, a classe média está comum, não está acompanhando, não tem como acompanhar essas grandes coisas que acontecem no mundo, né? Mas essa cena do espectro me lembrou bem, como é que chama aquele, os Nove Macacos, né? Como é que chama aquele filme? Os 12 sério. Lembra macacos. Os 12 macacos. Os Doze? Lembra Sim. dos Doze Macacos? Vocês lembram desse filme? Que o Esse eu cara não vi. Não, Era maravilhoso. com Os o macacos, Brad maravilhoso. Pitt, não era? Sim, o Bruce Willis, que é E do, o do, Brad do Pitt. Terry Gilliam. Então, Hã? é um filme também que você pensa, o cara tá louco. O cara tá louco, tem uma conspiração mundial, ele é seguido o tempo inteiro. O cara é pirado, mas você vê que não tem alguma coisa real por trás, né? Enfim, ele acha que tem helicópteros seguindo ele. Existem helicópteros, drones hoje te seguindo, você nem sabe, né? A gente não sabe de nada, né? Então, me lembrou um pouco os Doze Macacos, algumas coisas do espírito de que estão acontecendo coisas que você não faz a mínima ideia. Você é um mero cidadão, né? Agora mais do que nunca, né? Agora mais do que Mais do nunca. que nunca. Estela, você quer Eu, falar alguma coisa, Estela? Desculpa, Márcio. tudo bem. Estela? Oi, não, eu só ia dizer que realmente esse filme é muito denso, você tem que assistir com pause, né? Que cada diálogo você dá um pause, pensa, digere aquilo, aí você pode continuar, porque de uma vez só não dá mesmo. Muito, muito denso mesmo. E é exatamente.
Estela falou. E o que Milton tinha falado, né? Os diálogos, né? Então, ali dá para falar milhões de coisas de cada pedacinho daquele, né? E eu acho que e o fato, e quando eu perdi um pedacinho do filme para ir no banheiro, também dá uma sensação, porque eu perdi muita coisa. Mas, por outro lado, eu acho que ele está representando ali o Elon Musk, mas também está representando a gente, né? Um pouco, a gente nas nossas bolhas e o caos aí. Somos um pouquinho disso, né? Olha, pegando aí um gancho no que você falou, Florese, eu vi uma parte mais para o final, e quando eles estão comentando, eu não me lembro ele com o Michael, com alguém que estava falando com ele, que alguém disse, as pessoas acham que não vão morrer. Elas querem ficar absortas na informação o tempo todo, quer dizer, não se cuida, não, eu estou já interpretando. Cadê o dia a dia? Cadê você cuidar da sua vida, da sua saúde? Não, é a informação, a informação, a informação, como se fossem viver indefinidamente. E quem vai morrer são os computadores. Morrer, que eu digo, porque a tecnologia, né, sempre está mudando. Aí ele diz, até computadores é uma coisa que já está, o nome computador já está, já caiu da moda, digamos assim. Então, como vocês disseram, são muitas frases que cabe um comentário em cada frase daquela, mas é muita coisa. Então, Do mas que aí. nós estamos vivendo nesse momento. É muito atual. Então, eu também acho, mas aí vem a crítica do Ricardo, que eu entendo. Quando é um livro, eu vou falar agora de mídia, né? Você para, você vai na página anterior, você relê a página. O filme tem que ser feito de uma maneira em que o espectador normal do cinema não vai mandar o projecionista parar, volta, eu quero rever essa cena. Por isso que esse excesso de De pensamentos e reflexões, informação. você não consegue absorver. O que fica é o cinema, as imagens, o som, as situações, os personagens. Por exemplo, isso que você falou agora é quando entra aquela moça que está correndo. Ela está na realidade. Ela fala: eu sou tua funcionária, mas eu estou correndo, eu tenho que me cuidar, eu estou suando, ela está na realidade, bem, mesmo que trabalha também para esse complexo. Na verdade, ele mostra vários funcionários desse complexo, né? Que estão na realidade. Ele, como visionário, como cara que, né, é o que já está saindo do. Né, já está voando, já voou. Agora, eu queria fazer uma pergunta só, não sei se o Newton sabe. Quando que foi escrito esse texto pelo Dom DeLillo? Você sabe? Porque o filme é 2011. É. O Mas filme tem 10 anos, eu ia falar isso. O livro parece que é do século passado, dos anos da década de 90, porque o cara nossa, está vivo. Então, escuta, não, aí que tá. Você perguntou um negócio, quanto é representado o que você dá para depender exatamente do que você falou, entende? Muito raramente, ou quase impossivelmente, um filme vai representar um livro. E para mim, entende? Mesmo sendo denso, como todo mundo está falando, mesmo sendo complexo e tudo, esse filme ele tenta, porque o Cronenberg, para mim, ele é um mestre, ele é excelente diretor. Então, ele tenta representar o livro. Eu não acredito que tudo do livro está aí. Ele tentou transformar uma coisa mais, de alguma forma, mais acessível mesmo, deixando a densidade e o complexo de tudo isso. Isso, sobre o que você falou agora, sobre o filme ter mais de 10 anos, vocês vejam bem. Ele é ainda atual, ele é até meio profético em alguns sentidos, porque o Facebook tinha acabado de começar em 2008, sabe? Então, quer dizer, tinha 3, 4 anos. Muito do que a gente tem agora não existia na época. Agora, escuta, esse filme, ele não é datado. Você percebe que você não sabe em que ano se passa. Ele parece, eu diria, quer dizer, ele nem coloca isso, mas eu diria que esse filme se passa numa realidade, num futuro próximo. Então, É, digamos assim, não é uma ficção científica, porque aí a gente reconheceria muito bem o Cronenberg como ficção científica, mas não é um filme que determina em que época se passa, entende? O que isso é muito interessante, quer dizer, é uma coisa que
pegando todos os elementos do que é a nossa realidade agora e jogando uma possibilidade do futuro e vendo o que é. É por isso que, de repente, nós agora somos o futuro próximo que ele quis representar 10 anos atrás. É por isso que nos parece tão atual assim. Essa concentração. Posso falar? Fala. Eu ia perguntar. A cena final, quando ele dá o tiro na própria mão, né, primeiro eu queria saber como é que isso foi filmado, porque está tão real assim, parece que realmente ele né, deu tiro. Mas na hora que ele dá o tiro, ele cai na real e o outro vem ajudar. Então aí há uma junção, né, uma empatia, né? Parece que eu achei bem interessante, né? Como dizendo assim, ainda há uma esperança. Não sei se eu interpretei bem. Eu gostaria de pegar, é a Estela, que está falando? É que eu estou no escuro, por isso que Ela, eu eu não sei. gostaria de pegar um gancho aí no que você falou, porque como aquele homem estava perseguindo ele para matar, e já fazia muito tempo, por toda aquela história que ele contou lá, que não gostava, tal. Então, naquele momento, me pareceu que os dois eram o mesmo personagem, cada um, o rico, o dono da firma lá, e o ex-empregado, quer dizer, um que está bem rico e o outro que está dessa classe média baixa, né? Mas eram os mesmos conflitos, era como esse personagem falando, estando numa situação privilegiada, não sei até que ponto privilegiada, que ele já estava doido de fazer tanta conta, de olhar tanto gráfico, mas estava rico. E o outro pobre e chateado com aquela situação. Então, ali me pareceu o mesmo, é um desdobramento do personagem 2, foi o que eu senti. É tanto que não teve a morte no final, porque não era o objetivo que aparecesse a morte. O objetivo é que as pessoas que estavam assistindo concluíssem o que acham que Não é. teve? Ou teve? Não sei. Cada pessoa Exatamente. acha que não teve filmado. Agora, pode ser que alguém que viu ache que aconteceu, e outros Eu, que viram. eu achei que sim. Não, eu só queria comentar, Márcia, que o Newton postou aqui, o livro tem 20 anos. Então, nesse sentido, realmente, ele previu essa contradição crescente do capitalismo moderno, de superconcentração em grandes corporações, agora corporações de mídia, digitais, telecom, essa coisa toda, né, da internet. Há 20 anos atrás, isso estava realmente, 20 anos atrás, estava começando, 2003, né? Não tinha esse poder todo concentrado em Google, Facebook, Microsoft, Amazon, não tinha essa situação. Apple, quer dizer, essas 5, 6 grandes hoje que dominam, sem falar da China, que é o mundo à parte, né? Eles têm as deles, né? As grandes deles, mas em 2003 realmente não tinha isso. E hoje a gente está vivendo isso. Realmente nós estamos vivendo isso. E só um adendo, viu, pessoal? Acho que o Ricardo acompanhou. Lá no Trabalho 60, a gente está tendo uma discussão, já 2 reuniões sobre essa história da inteligência artificial agora, do chat GPT. Então está uma loucura, porque isso surgiu em novembro, está deixando todo mundo doido, todo mundo está enxergando. E hoje eu li um artigo que o Google vai apresentar agora, início de fevereiro, o contra-ataque Alô? dessa inteligência. Só que eles estavam guardando. Não sei se você sabe, eles estavam guardando porque um funcionário deles, vocês conhecem essa história? Um engenheiro do Google, há pouco tempo atrás, falou que as inteligências artificiais deles são ciência. Não sei se vocês viram esse episódio. O cara foi mandado embora, eles deixaram na geladeira as inteligências. Agora que a Microsoft atacou com esse chat,
Eles estão voltando com tudo com as inteligências, não querem nem saber se elas têm consciência, se elas vão dominar o mundo, porque agora é a briga das grandes corporações. Nós vamos viver isso esse ano, hein, pessoal? Nós vamos viver isso esse ano. A briga das grandes corporações na inteligência Com artificial. certeza, com certeza. É o Evoluindo. próximo passo aí, Olha, todo mundo está assim, querendo lançar. isso já está acontecendo há um bocado de tempo. A única Não, o coisa chat que... entrou em novembro. Não, Ari, pelo amor de Deus, esses negócios já vêm, isso não nasce do dia para a noite, Ari. Não, eu É só sei. questão de você ter. O que eu acho é que o pessoal da OpenAI e AI, né, que é os caras que estão por detrás do ChatGPT, eles são bons de marketing. Isso é esse o ponto. Eles fizeram um negócio, Ma- como tinham outros Mas, que já estavam de Ricardo, qualidade boa. Só um pequeno detalhe. O que a mudança grande, você tem razão. Já tinha inteligência artificial guardada dentro das empresas. O que eles fizeram agora foi abrir para todo mundo. Podem usar essa inteligência por enquanto de graça. Essa foi a mudança. Abriram para todo mundo e está todo mundo usando e descobrindo. Isso que é novo. Porque as empresas já tinham isso com elas. Né? Fala, Ricardo. Não, eu acho, cara, que não é nem essa grande questão, sabe, Ari? Eu acho que essa coisa é uma coisa inexorável, vamos dizer assim. Tem aquela história das tecnologias exponenciais, ela não tem muita discussão, elas vão acontecer, certo? Vão acontecer, você vai botar coisa para regular, não vai, e todo mundo vai ter que se adaptar a elas. Eu acho que a grande questão que sobra para o vulgo, ou seja, para mim e para você, não é essa questão, pessoal, quem vai dominar? Vai nada, cara. Vai nada. O ser humano é extremamente criativo em destruir qualquer capsulinha que bote para ele, tá certo? Sempre foi assim, sempre será. Pode durar um pouquinho mais, durar um pouquinho menos, mas isso acaba acontecendo. Mas eu acho que a gente tem. Por isso que eu acredito aquele ponto que eu pus lá no Trabalho 60 e naquele post, tá? Eu acho que a maneira que tem que a gente se entender com isso é todo mundo junto conversando, cara. Não tem essa. A gente está numa seara, num ponto que não existe paradigma, não tem uma coisa que se diga, não, isso aqui aconteceu, não sei o que lá, então vai acontecer isso. Vai ser, vai ser uma questão de como se fazer isso, né? Como é que a gente vai Só um, sobreviver. Só um comentário. Eu falei que o Elon Musk podia ser o personagem do moço ali dentro da limusine, e Hum. por coincidência, o Elon Musk era o investidor inicial da OpenAI, ele se afastou, que ele achou que era muito. Ele, hein? Ele achou que era muito perigosa essas inteligências artificiais. Ele, Pessoal, imagina. meu tempo se fini, tá certo? Eu vou ter que ir agora. Ei, pessoal, e eu também. Eu já estou, na verdade, saindo. E a Nízia apareceu para dizer um alô E só, mas Lícia o meu tempo apareceu, também. Eu apareci, desculpa, eu queria entrar na conversa, porque eu assisti o filme uns anos atrás, mas nem isso eu consegui, só consegui entrar agora. Queria dar um oi muito carinhoso para todo mundo e dizer que eu não sumi, não, eu vou continuar Não, participando. então você tem. Vamos dar uns minutinhos então para ela falar, já que assistiu o filme. Conta aí, apesar de não ter ouvido o que a gente falou, vamos ver se de repente você traz alguma visão Não, mais. não consigo trazer quase nada. Faz tempo que eu assisti na verdade, eu queria assistir de novo, mas não deu. Pena. Fica para a próxima. Uma pena mesmo. Mas da próxima vez, viu, Nilton? Você vai, pelo amor de Deus, avise antes, tá certo? Com certeza. Na fase Não, da não, não, não. Eu tentei. votação. Escuta, Ricardo. Eu achei uma matéria muito bacana sobre o Cronenberg,
Só que eu falei, putz, eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto sabe, de servir, sabe? Pegar olha, é isso aqui que vai ser. Tá. Mas eu falei, olha, Cronenberg é um diretor Mas diferente. eu tinha outra impressão. Essa daí realmente não estava esperando isso, não. Não, Ei, é gente, eu engraçado. preciso ir. Pessoal, Tá boa legal. noite a todos. Daí, Mas tá beijos. legal. Mas quem é o host agora? Florésia, nós temos que fechar? Não, eu ainda posso ficar aqui de host, mas eu tenho mais assim uns